bom dia. Nós vamos hoje ouvir o professor Pedro Magnani, que é nosso médico assistente, que trabalha, ensina os residentes, os alunos, sobre a parte do estudo hidrodinâmico, não é, Pedro? Tá? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo e vamos ouvi-lo. Eu é que agradeço a oportunidade da professora Silvana, do Homero, da gente participar dessa reunião. É importante trazer para vocês um pouco do que a gente faz de urogineco, que a gente fica um pouco distante do departamento às vezes, né? Só preocupado com a atenção lá do paciente e acaba ficando meio distante. Nós vamos falar sobre o exame urodinâmico. A intenção nossa não é passar uma coisa de especialista. O exame urodinâmico é muito mais complexo do que isso que nós vamos mostrar aqui para vocês. A intenção nossa é deixar o ginecologista geral, aquele que trata do seu dia a dia com pacientes com queixa de incontinência urinária, mais tranquilo em lidar quando pega um exame de urodinâmica na mão. Pelo menos tem o que olhar. Tá? A incontinência urinária mudou muito a maneira de se encarar a incontinência urinária nos últimos tempos. Da década de 90 para cá, apareceu a urodinâmica, apareceram as entidades que regulam a questão da incontinência urinária, do prolapsos, dos defeitos do assoalho pélvico, e com isso se mudou também a maneira de encarar a incontinência urinária de esforço. Atualmente, nós dividimos a incontinência urinária de esforço em 3 grandes blocos. Um, que é a incontinência urinária de esforço, que é aquela que a paciente tosse, espirra, faz qualquer aumento de pressão abdominal e leva a uma perda urinária instantânea, naquele pico de aumento de pressão urinária. Ela é subdividida em hipermobilidade do colo vesical e uma lesão esfincteriana uretral. O outro bloco que a gente fala da incontinência urinária é a incontinência urinária de esforço, de urgência, que é uma vontade premente, inadiável de urinar. E essa paciente tem que correr ao banheiro para urinar, caso contrário, ela vá perdendo urina pelo caminho. É importante essa divisão porque o tratamento também é diferente. Antigamente, antes dessa década de 90, a gente tratava tudo com períneo ou cirurgia de Bush. Hoje, nós temos uma gama, vocês vão ver, imensa de tratamentos. E essa incontinência urinária de urgência, ela pode ser idiopática, que é 80% dos casos, e neurogênica, que são os casos de pacientes que têm alguma alteração neurológica levando a esse tipo de sintoma. E um terceiro grupo, que é a incontinência urinária por retenção crônica, em que nós temos uma subdivisão. Peraí. Por obstrução infravesical ou por hipocontratilidade, antigamente conhecida como bexiga neurogênica. A incontinência urinária de esforço, só para vocês terem uma ideia, o tratamento dela, tanto na hipermobilidade quanto na lesão esfincteriana, ela traz tá aqui, pelo menos 5 tipos de cirurgias, além da fisioterapia e eletroestimulação, da cinesioterapia e da eletroestimulação. Isso mostra para a gente a gama que nós temos hoje terapêutica para tratamento só da incontinência de esforço. No caso da incontinência de urgência, também conhecida como bexiga hiperativa, nós temos fatores comportamentais, fisioterapia e medicamentos. Então, vejam isso. Orientação dietéticas, fisioterapia, e olha a quantidade de medicamentos que nós podemos usar, lançar mão para tratamento também de um tipo de incontinência urinária que é bastante comum na nossa dia a dia. E o que vai decidir a respeito disso? São os exames que nós vamos fazer. Tá? No caso da retenção crônica, também nós temos autocateterismo,
a doxazosina, que é um bloqueador alfa-1, dilatação, calibração uretral, uretrólise, dilatação de uretra. Quer dizer, nós temos um arsenal enorme de tratamentos hoje que mudou totalmente em relação antes da década de 90. Como é que nós vamos decidir o que fazer com cada caso? Então, vai começando de um primeiro, como toda doença, a gente começa com um diagnóstico inicial, que é feito pela anamnese, um bom HMA, um antecedente familiar, antecedente pessoal, antecedente ginecológico, um bom exame físico, um questionário de qualidade de vida que pode ser necessário e um diário nutricional também que pode ser necessário ou não, dependendo de cada caso. De qualquer maneira, não se vai para o exame de urodinâmica logo de cara. O exame de urodinâmica, ele é subsidiário. Então, nós devemos fazer como nós fazemos com qualquer outro tipo de doença. A gente parte de uma história, um exame físico, e aí decidimos se há indicação ou não desse exame subsidiário. Na história, o importante na queixa de incontinência urinária é a gente tentar definir melhor essa queixa. Em que circunstâncias, que condições que causam essa incontinência? O que desencadeia essa incontinência? Como ela pode ser prevenida pela paciente? Ela diz, olha, quando eu entro num lugar que tem barulho de água, eu tenho vontade de urinar. Então, ela começa a evitar lugares desse tipo. Quais as características dessa perda? Ela é em jato, ela esvazia a bexiga, é pequenas quantidades, é em gota, é contínua. Com que frequência? É o dia todo, é à noite? É só 2 vezes por semana? É 3 vezes por semana? Qual a gravidade das perdas? Isso é uma coisa muito importante. Então, o quanto que essa perda está atrapalhando o dia a dia dessa paciente. A ICS, que é uma das entidades que coordena o tratamento hoje da incontinência urinária, diz que você só tem indicação de tratamento naquela paciente que tem queixa que atrapalha o seu dia a dia. Se ela não tiver queixa ou for uma queixa discreta, não há indicação de tratamento, nem para a incontinência urinária, nem para o prolapso. Não adianta você olhar lá, ver uma baita cistocele e falar assim, não, tem que operar. Não, depende da paciente. O antecedente obstétrico é muito importante. Número de partos, que tipo de parto, tempo de trabalho de parto, tamanho do feto que nasceu, se foi cesárea eletiva, se foi cesárea durante o trabalho de parto, por urgência. Isso tudo muda a sua maneira de encarar depois o tratamento dessa paciente. A presença de cirurgias ginecológicas, esterectomia, a gente sabe que aumenta alguns casos de incontinência urinária, tanto por hipermobilidade quanto por lesão esfincteriana. Cirurgias pélvicas, não necessariamente ginecológicas. Então, tumores de reto, pacientes que fizeram cirurgias que podem lesar a inervação da pelve, principalmente S2, S4, onde nós temos uma boa parte da inervação que coordena a micção. O estado hormonal, o hipoestrogenismo é importantíssimo de ser tratado. Ele é causa tanto de sintomas urinários de urgência quanto de incontinência urinária de esforço. Condições associadas ao aumento de pressão. Então, pacientes que têm constipação intestinal, pneumopatias crônicas, obesidade, elas são pacientes que devem ser submetidas a tratamentos mais agressivos do que outras que não têm esse tipo de problema. E fatores genéticos, que hoje a gente sabe muito bem que influenciam muito no caso da incontinência urinária. Pacientes que têm tendência familiar têm mais possibilidade de uma incontinência mais grave no futuro. O uso de medicações que mexem com o trato urinário inferior, como alfa e beta bloqueadores, diuréticos, neuroléticos, doenças neurológicas, tipo Alzheimer, Parkinson, AVC, a gente sabe que essas doenças levam à incontinência de urgência, de difícil controle. Então, nós temos que partir para outros tratamentos mais agressivos. Diabetes mellitus, que leva à incontinência por hipocontratilidade, por denervação periférica.
Hoje a gente sabe que o diabetes mellitus é uma patologia, é uma doença que ela começa a dar sintomas urinários precocemente. Antigamente se achava que era só na paciente já em estadio avançado. Hoje, precocemente, a gente já tem alterações urinárias decorrentes do diabetes mellitus. Tratamentos prévios para incontinência urinária, então, que podem levar a uma obstrução, uma erosão de faixa para dentro da bexiga, tabagismo, etilismo, cafeína, tudo isso pode influenciar no tratamento. Feito isso, nós passamos para o exame físico. Importante, trofismo genital, observar o trofismo genital, observar roturas perineais, observar uma inspeção mais detalhada da uretra, cistos de Gärtner, cistos de Skene, até cistos de Bartholin podem influenciar nesse tipo de alteração. Avaliação funcional do assoalho pélvico para detectar possíveis frouxidões vaginais, que podem levar a uma hipermobilidade do colo vesical. E a verificação da perda objetiva ao esforço. A paciente com a bexiga cheia, é simples, a gente pede para a paciente urinar e ver se ela, para tossir, para fazer o balsam e ver se ela perde urina. Se ela perder urina ao esforço, ou deitada, ou em posição ortostática, você já tem um diagnóstico na sua mão, independente de qualquer exame subsidiário. Tá? E aí sim a gente vai para complementar o exame subsidiário propriamente dito. Nós temos urina 1, urocultura, isso aqui é imprescindível. Não se fala nada em uroginecologia sem você ter uma urina 1, urocultura. Por quê? A infecção urinária simula qualquer um dos tipos de incontinência urinária, até retenção urinária em pacientes idosas. Além disso, se você for partir para alguma investigação do tipo exame urodinâmico, você tem que ter certeza que ela não tem infecção urinária. E, além disso, você descarta tumores, tá? Por hematúria e proteinúria, você pode detectar alguma alteração extra da incontinência urinária. O periteste, quando você tem dúvida da quantidade de urina que o paciente perde. Você, às vezes, tem uma queixa que não é compatível com o que você está achando, o periteste é o absorvente que a gente põe por um período determinado, pesa antes, pesa depois, de se ter uma ideia. O Q-tip teste, que é o teste do cotonete, que se coloca o cotonete na uretra, próximo ao colo vesical, e se faz um esforço. Esse teste foi abandonado por muito tempo porque ele era usado para diagnóstico de hipermobilidade. Hoje ele não é mais para isso. Ele é usado como prognóstico. Então, pacientes que já tiveram cirurgias anteriores, que a gente suspeita que ela tem uma uretra fixa, que não é móvel, nós fazemos o PET teste, se ele for menor que 30 graus, ela tem o pior prognóstico. Se for maior que 30 graus, o prognóstico é melhor. Tá? Se for fazer uma cirurgia, por exemplo. E o estudo urodinâmico, que é... E o estudo urodinâmico, que é o método de eleição hoje para estudo da incontinência urinária de esforço. Tá? Esse negócio aqui não está muito bom, não. Bom, a ICS, que é a International Continence Society, ela avalia, fala que a incontinência urinária, o exame urodinâmico é uma avaliação morfológica, fisiológica e hidrodinâmica do transporte urinário. E avalia as duas fases da micção, tanto o enchimento quanto o esvaziamento da bexiga. Tá? Ele é dividido em fluxometria ou urofluxometria, cistometria, estudo miccional ou estudo fluxo-pressão. Essas três divisões são fixas em todo o exame urodinâmico, elas devem existir. Nós temos, além das três, nós temos a eletromiografia, que é feita apenas em casos raros, em pacientes com lesão medular, com alterações neurológicas, que nós precisamos investigar melhor a parte neurológica. E o perfil pressórico uretral, que é usado principalmente em pacientes masculinos, do sexo masculino. Na mulher, o perfil pressórico não tem bom resultado. Embora alguns urologistas, como tem costume já de fazer em homem, façam, e às vezes você pode pegar no exame um perfil pressórico, nem olhem, porque ele não dá bom resultado na mulher, pela
configuração da uretra da mulher não dá certo. Então, o que nós vamos trabalhar? Principalmente com esses 3 tipos aqui. Urofluxometria, cistometria e estudo miccional. Fluxometria. Ele avalia o esvaziamento vesical, não faz diagnóstico das alterações, ele só vai dizer se a pessoa esvazia bem ou não a bexiga e deve representar a micção do dia a dia normal da paciente. Então, essa paciente chega com a bexiga confortavelmente cheia. O que significa isso? É aquela paciente que está com vontade de urinar, que ela iria no banheiro normalmente. Então, ela vem, senta nessa cadeira especial, está em cima de um recipiente, que está em cima de uma balança de precisão ligada a um computador. Ela urina normalmente. Nessa hora, o examinador sai até da sala para deixar a paciente mais confortável possível. O que nós vamos ter? Uma curva em forma de sino, que representa o fluxo, e aqui o volume urinado. Importante que nós precisamos ter pelo menos mais de 150 a 200 ml urinados, para que tenha um valor diagnóstico nessa avaliação. Então, essa é uma curva normal, em sino, com fluxo alto acima de 20, e que nós vamos ter logo no primeiro caso, na primeira fase do exame urodinâmico. Então, está aqui. O que a gente vai observar? Então, o ginecologista comum não é o especialista. Isso aqui tem muito mais detalhes para ser observado. Mas você que vai fazer obstetrícia, que vai fazer reprodução e que aí na sua mão a paciente com a urodinâmica, você vai olhar o fluxo máximo. Se ele for acima de 20, no pacientes até 50 anos, ou 18 ml por segundo, ou até 12 em pacientes acima de 70 anos, nós consideramos como um fluxo normal. E um valor residual de até 20% do volume urinado. Como é que é esse valor residual? O paciente acabou de urinar, a gente deita ela, passa uma sondinha e vê quanto ficou da bexiga. Ele tem que ser no máximo até 20% do volume urinário. Tá? Esses valores são valores que não existem um padrão na literatura ainda bem determinado. Então, dependendo dos livros, dependendo da pesquisa, vocês vão ver variações, porque ele varia muito de acordo com raça, com peso, com idade, mas é uma base média para se raciocinar, é um valor médio para se raciocinar. Aqui nós temos uma curva anormal, uma paciente que não está esvaziando bem, urinou uma quantidade normal, embora tenha um resíduo zero, ela está equilibrada, mas ela tem uma dificuldade de micção. Um tempo alongado, com fluxo máximo de 3. Aqui, outro caso aqui, um fluxo intermitente. Tá? Então, o que nós vamos dizer? Essa paciente não esvazia bem a bexiga. Não dá para dizer a causa. Só dá para dizer, ela não esvazia bem. Tá? Aí nós passamos para a segunda fase. Essa paciente está lá com a sondinha já para medir o resíduo, a gente aproveita e coloca uma outra sondinha. Se você for rico, você vai ter um serviço bom, você vai ter uma sonda com duplo lúmen. Nós aqui nós colocamos 2 sondinhas, na uretra e uma no reto, que ela vai me dar a pressão abdominal, de maneira indireta, e vai me dar a pressão dentro da bexiga. E vamos começar a encher essa bexiga. Tá? Ela vai ter uma bomba que vai encher essa bexiga num volume fixo, vai avaliar a fase de enchimento. Nós vamos ter a avaliação também da capacidade dessa bexiga, vamos encher até a paciente não suportar mais. Vamos ter a complacência dessa bexiga, a sensibilidade vesical. Vamos ver se esse detrusor, que ele deve ficar quietinho, se ele vai contrair ou não. E vai registrar a pressão vesical, detrusora e abdominal. Por que a detrusora? Vamos lá. Então, nós temos aqui uma sonda no reto, uma dentro da bexiga. Nós sabemos que a pressão vesical é a pressão abdominal mais a pressão que a parede, que o músculo detrusor faz sobre a parte interna da bexiga. Então, se fizer, o computador faz esse cálculo para a gente, ele tira a abdominal da vesical e nós temos a pressão detrusora. E nós vamos ter esses 3 gráficos. O que se espera desse gráfico? À medida que essa paciente vai enchendo a bexiga, a pressão dentro da bexiga tem que ficar estável, a pressão abdominal também, se ela não fizer força,
e o detrusor também estável, certo? Quando se pede para essa paciente fazer uma valsalva ou fazer uma manobra de tosse, nós temos aqui aumento da pressão abdominal, correspondendo com o aumento também na vesical. E o detrusor, isso aqui são só artefatos, tá? Ela não tem contração nenhuma. Aí o observador é uma situação meio constrangedora, porque a paciente fica em pé, com a perna semifletida sobre um pano, e o observador tem que observar de perto, porque uma gota que escorre já é perda urinária. E ele tem que clicar no computador, mostrando que é uma perda ao esforço. Então, ela aparece como uma PPE, pressão de perda ao esforço. Tá? Bom, faz-se isso até a paciente chegar na capacidade sistométrica máxima. Quando ela disser, eu não aguento mais, eu tenho que urinar. Tá? Aí acaba a sistometria e começa a outra fase. O que nós vamos observar, então? Primeiro, contrações não inibidas. Vamos olhar se aqui contrai alguma coisa, se esse detrusor está contraído fora de hora. Se perde urina ou não perde urina com essa contração, isso vai me dar uma ideia do quanto isso está inferindo no sintoma da paciente. Se realmente ela tem uma perda, tem pacientes que a gente vê aqui, ela perde assim, esvazia a bexiga toda, numa contração só. E outras vezes ela tem várias contrações e não tem perda nenhuma. Capacidade sistométrica máxima, que deve girar em torno de 350 a 550 ml. E a sensibilidade vesical, quando que ela começa a ter o primeiro desejo miccional, que deve ser em torno de 150 a 200 ml, que ela deve começar a dizer, olha, estou sentindo minha bexiga encher. Então, por isso nós temos uma ideia dessa sensibilidade, da complacência, de se esse detrusor está estável. E, além disso, nós temos a pressão de perda ao esforço, ou leak point pressure, ou valsalva leak point pressure, que pode aparecer em provas de residência, às vezes para enganar o residente. No português, pressão de perda ao esforço. Esses valores também são valores apenas de referência. Não existe nenhuma pesquisa, nenhum trabalho mostrando que se for 61 aqui, muda o diagnóstico, se for 59, muda o diagnóstico. É em torno de. Tanto que alguns urodinamicistas, eles não dizem mais valores. Eles dizem assim, perda a altas pressões e perda a baixas pressões. O que é isso? A gente vem aqui ver todas as perdas que a paciente teve. Pega-se a menor perda, menor pressão vesical e que ocorreu perda urinária. E se vê, se ela for acima de 60, mais ou menos, até 60 a gente considera como lesão esfincteriana. Então, uma pressão baixa de perda, qualquer esforço menor que seja, a pessoa perde urina, e a gente pensa em uma lesão esfincteriana intrínseca, que é uma lesão mais grave, uma pessoa que, às vezes, só ao levantar já perde urina. Acima de 90, então, pressões altas, nós consideramos como sendo uma lesão por hipermobilidade do colo. E entre 60 e 90, a gente considera como tendo as duas coisas juntas. Então, aqui, se viu aqui, ó, ela tem várias perdas, essa foi a menor, uma perda de 111, uma paciente que tem uma hipermobilidade do colo, ou seja, é uma perda não tão grave, ela precisa ter um esforço grande, uma tosse muito forte para perder urina, senão ela não perde. Já ao contrário, essa aqui com uma pressão vesical de 31, aqui ó, pequenininha, é uma paciente que com qualquer coisa ela perde urina. Isso muda a nossa maneira de encarar essa paciente. Por exemplo, nós vamos fazer uma cirurgia de desligue transobturatório na outra e nessa nós vamos fazer um retropúbico, que é mais forte, que aumenta mais a pressão intrauretral e com isso corrige. Tá? Esse caso aqui é uma das justificativas do uso da urodinâmica pré-cirúrgica. Tá? Lá no caso nós vimos lá na primeira, que quando ela tosse e espirra, ela perde urina. E que geralmente é cirúrgico, o tratamento é incontinência de esforço. E no caso da na hiperatividade detrusora, ou na bexiga hiperativa, ou na incontinência de urgência, nós temos contrações detrusora que o tratamento é eminentemente clínico. Se dá um remedinho, um anticolinérgico. Nesse caso, nós temos aqui ó, uma perda ao esforço e temos uma
contração não inibida aqui, ou uma hiperatividade detrusora. O que significa isso? Essa paciente tem uma incontinência urinária mista. Ela tem tanto queixa de esforço quanto de urgência. Nessa paciente, se nós observarmos, quando ela fez o esforço aqui, ela desencadeou a contração. Então, no exame físico, no histórico, ela vai chegar e dizer para a gente, olha, quando eu tuço, eu perco urina. Ela não vai dizer que ela tem urgência. O fator desencadeante não é água, não é barulho de água, não é nada disso. O fator desencadeante é o esforço. Então, esse caso era o caso que a gente operava antigamente, e quando ia tirar a sonda na enfermaria, essa paciente começava a urinar sem parar. Porque você piorava essa irritabilidade vesical e, consequentemente, essa paciente começava a urinar. Piorava a incontinência de urgência, que é, do ponto de vista de qualidade de vida, muito mais grave do que a incontinência urinária de esforço. Então, nós causamos um dano maior. Aí que tem que tomar cuidado com o primo não nocere, primeiro não fazer mal, certo? Essa paciente saía perdendo muita urina, muito mais do que ela entrou. Então, quando se faz uma hemodinâmica pré-cirúrgica, a ideia é primeiro ver se ela esvazia bem a bexiga, porque eu vou aumentar a pressão uretral dela e ela não consegue depois urinar. É muito mais grave uma paciente ficar retencionista, passando sonda, fazendo autocateterismo o resto da vida, do que uma paciente que tem uma perda urinária que ela controla com absorvente. Da mesma coisa também, nesses casos, separar esses casos, que não são comuns, mas acontecem, e que você primeiro tem que tratar a hiperatividade detrusora, tem que dar medicação, tem que fazer tratamento comportamental, mudar hábitos, né? Tirar alimentos irritantes da bexiga, tirar fumo, tirar álcool, pode fazer uma fisioterapia, para depois tratar disso aqui, aí repetir essa urodinâmica, agora sem essa contração, e ver um diagnóstico mais correto para esse caso. Muitos dos casos a gente trata isso aqui, essa perda aqui passa a ser tão pouca, tão insignificante, que a paciente não quer mais operar. E o estudo miccional ou de fluxo de pressão acontece no momento em que a paciente chegou aqui, ó, que ela está no máximo dela, ela não está aguentando mais, e ela tem que urinar. Então, nós fazemos o quê? Uma nova urofluxometria. Só que agora, ela senta naquela cadeira com os catéteres colocados na bexiga e no reto. E nós temos, então, uma noção de como está se comportando esse detrusor, essa pressão abdominal e a pressão vesical. Com isso, nós temos aqui novamente a curva de fluxo, né? E nós vamos observar. Nós vamos observar o fluxo máximo, que ele vai estar um pouco alterado, porque ele tem uma sonda ali, essa paciente está constrangida, então pode dar um pouco alterado. O volume residual de novo, a pressão detrusora e a pressão vesical. É ela que vai diferenciar para a gente entre hipocontratilidade ou obstrução vesical. Então, lá na primeira fase, lá na urofluxometria, nós vimos que a paciente não esvazia bem. Aí eu venho para essa fase. Se eu ver se lá na primeira fase ela esvaziar bem, a gente nem olha isso aqui. Não interessa. Isso aqui é para diferenciar a causa de um esvaziamento ruim. Tá? Então, como é que ela diferencia? Aqui, ó, o esvaziamento ruim, mas tem um detrusor contraindo. Ou seja, essa paciente deve ter uma obstrução infravesical. Ela pode ter um sling apertado, um períneo que formou uma fibrose embaixo dessa uretra, um prolapso muito grande torcendo essa uretra. Tudo isso aqui a gente olha e vê a detrusora aumentada. Nesse caso, nós temos também um fluxo muito ruim e olha aqui, não tem contração detrusora. Tá? É uma paciente que tem uma hipocontratilidade, provavelmente uma bexiga neurogênica. Às vezes nós encontramos até o reforço abdominal aqui, que a paciente urina por pressão abdominal e não pela contração vesical. Então, resumindo tudo, tá? Isso para o ginecologista geral, não é esse resumo para quem vai fazer urogineco, para quem faz urogineco, isso aqui é muito simplista, tá? Mas para o ginecologista geral,
você vai olhar a urofluxometria e vai ver se ela esvazia bem ou não. Vai olhar a curva, se é em forma de sino, o fluxo máximo e o resíduo. Na cistometria, nós vamos avaliar a fase de enchimento da bexiga, nós vamos olhar capacidade cistométrica máxima, então uma paciente que tem uma bexiga extremamente dilatada, uma paciente que tem uma bexiga que cabe 800 ml, provavelmente já tem alguma alteração miccional. Se há contrações não inibidas, ou seja, se tem uma hiperatividade da detrusor, então se ali a gente, na curva do detrusor, a gente vê alterações mostrando que tem atividade, a sensibilidade à complacência vesical e a pressão de perda e esforço. Logo que saiu o exame urodinâmico, todas as cirurgias eram baseadas em pressão de perda e esforço. Então, a pressão é alta, eu faço o transoperatório, a pressão é baixa, eu faço o retropúbico. Hoje, a gente faz baseado em uma série de fatores. Tá? Então, por exemplo, uma paciente que pega peso, que faz academia, ou que carrega peso, ou que é obesa, ou que é constipada crônica, a gente tende a ir para um sling retropúbico, que é um sling mais retencionista, um sling mais forte. Por que não se faz em todas? Porque o índice de retenção pós-cirúrgica é maior. Já a gente pega uma vozinha que tem uma atividade física pequena, que não faz grandes esforços, que não tem DPOC, que não tem nada, a gente tende a ir para um transobturatório, que é um sling mais leve, mesmo com uma PPE às vezes baixa. Tá? Então, o que nós dissemos é isso. Por isso que eu fiz aquela introdução toda, falando do exame físico, falando do questionário, porque o exame urodinâmico ele tem que ser feito junto com todo o histórico. Não é um exame que vai decidir a cirurgia da gente, ou o tratamento clínico. E o estudo fluxo-pressão, que vai dizer para a gente, no caso de pacientes que não esvaziam bem a bexiga, que tem geralmente uma queixa de perda insensível, está sempre úmida, está sempre molhada, nós vamos dizer se ela tem uma hipocontratilidade ou uma obstrução infravesical. Por que eu indico urodinâmica? Tá? Por que eu já não faço o diagnóstico lá e trato? Olha, sabe que eu tinha esse esforço, eu passo um sling, ou eu faço um tratamento clínico antes. Primeiro, menos falhas, menos um prognóstico melhor dessa cirurgia, tá? Dessa conduta. Segundo, a gente consegue diagnosticar algumas doenças de base. A esclerose múltipla, a gente sabe que uma das primeiras manifestações é incontinência urinária, tipo hipocontratilidade. Então, pode ser uma causa de se encontrar algumas doenças neurológicas iniciantes. Esclarecimento do sintoma e causa mal definido. Pacientes que vêm com queixas múltiplas, que têm complexas, que têm vários sintomas associados, ele esclarece. Opa! Mas está... Ela não tem indicação no tratamento clínico primário. Ou seja, se eu vou fazer uma fisioterapia, se eu vou dar uma medicação para essa paciente, eu não preciso fazer urodinâmica. A indicação dela é somente se você for fazer algum tratamento invasivo. Tá? Aqui nós temos... Gente, mas como é que nós vamos fazer isso aqui? E a indicação? Quando houver tratamento invasivo na cirurgia, até mesmo botox, que a gente faz cistoscopia, faz punção da bexiga, não se faz sem ter um exame de urodinâmica antes, sem saber se as pacientes esvaziam bem essa bexiga, se ela tem outras alterações associadas. Quando houver falha no tratamento conservador, então, você tratou, não melhorou, vamos fazer uma urodinâmica para ver. E quando houver falha cirúrgica, lógico, você tratou, pôs um sling lá, não resolveu, vamos checar. Nunca se faz um novo sling em cima, uma outra cirurgia, sem antes fazer uma checagem do que está acontecendo. Sintomas urinários pós-tratamento cirúrgico, essa incontinência urinária chamada incontinência urinária de novo. Não é recidiva, não é de novo, novamente. A incontinência é quando a pessoa faz a cirurgia por incontinência urinária de esforço e volta a ter incontinência urinária de esforço, a gente chama de recidivada.
quando ela apresenta incontinência de urgência, então queixas de polaciúria, de urgência miccional, pós-cirurgia, é importante fazer uma urodinâmica. Por quê? Você tem que excluir obstrução, você tem que excluir lesões, erosão da faixa, lesões da bexiga e assim por diante. Sintomas atípicos, desordens neurológicas, então pacientes com Alzheimer, pacientes com AVC, mesmo que tenham uma queixa típica, não se deve operar. Incontinência urinária de causa não explicada. Quais são as limitações desse exame? Primeiro, dificuldade de urinar na frente do examinador. O paciente senta lá, fica constrangido, não consegue urinar e às vezes a gente tem o diagnóstico errado. A infusão é de líquido de soro fisiológico, é um líquido diferente da urina, uma temperatura diferente da urina. Isso influencia muito no resultado do exame. A velocidade de infusão também é acima do fisiológico. O posicionamento da paciente é um posicionamento que não é fisiológico. A presença de catéter anal, vesical, causa desconforto, causa obstrução, causa constrangimento. Então, sempre que possível, colocar um ambiente tranquilo, uma pessoa que vai ser bem prestativa, porque senão o exame fica ruim. Então, pode ser uma pessoa que entenda muito do exame. Se ele não souber cuidar da paciente, ele não vai conseguir ter um resultado decente. Por isso que ele é um exame examinador dependente. Mesmo que você veja o gráfico bonitinho, dependendo do examinador, você pode ter um exame completamente diferente de um para outro. Outra limitação, 63% das pacientes apresentam disúria pós-exame, 20% evoluem com infecção no trato urinário, a ponto de alguns urogинecologistas preferirem dar antibiótico após o exame. Nós não fazemos, esse não é uma porcentagem razoável, mas se tivermos o exame de urina antes, bem tratado direitinho, normalmente isso não acontece. Chegam a ter relatos de pielonefrite, provavelmente pacientes que tinham infecção urinária e não foi diagnosticada. E reação neurovegetativa à distensão vesical. Isso acontece muito em pacientes que têm lesão medular, por exemplo, que têm alterações neurológicas. Conforme se distende a bexiga numa velocidade diferente daquela fisiológica, ela tem reações tipo síncope, sudorese, taquicardia, dor precordial e assim por diante. Esses autores fizeram 2 publicações, uma só com urofluxometria e volume pós-residual para tentar achar valores de normalidade. Fizeram uma revisão de 1959 até 2010 e eles chegaram à conclusão que é muito difícil se conseguir uma normalidade, porque existe uma variação muito grande entre raças, entre religiões, entre tamanho de população, obesidade, genética, mas mesmo assim, que ele deve ser, é um exame que deve ser interpretado à luz dos sintomas e das queixas dos pacientes. Tá? Se a gente associar uma história clínica bem feita, bem direitinho, por isso nós começamos a aula falando nisso, nós vamos ter um bom resultado com a urodinâmica. Aqui, a segunda publicação deles, que eles consideram como uma ferramenta útil para a investigação das alterações do trato urinário baixo e como gold standard, ou padrão ouro, para diagnóstico de obstrução infravesical e incontinência urinária. E agora, é um bom preditor para cirurgias, para segmentos intervencionistas, é um bom preditor do que pode acontecer no futuro, mas ele deve ser sempre associado à queixa clínica, à história clínica, ao exame físico. E é muito difícil, devido a todas as alterações aqui, se ter um padrão de valor. Por isso que o mais importante da urodinâmica não é avaliar números, mas sim o jeito que esse gráfico se comporta e como essa paciente se comporta a micção. Essas são as entidades que hoje no mundo, as principais entidades que cuidam disso, que criam os guidelines,